Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde em mais este domingo, essa manhã de domingo, que possamos juntos, aprender um pouco mais do Evangelho divino, trazido por Jesus. Que as nossas vibrações cheguem a todos os irmãos que nos assistem com muito carinho, levadas pelos nossos amigos espirituais, porque de nós nada somos, Já nos diria Paulo, de nada nós somos, apenas quando nos intuímos da bondade de Deus, e nós vamos ver aqui, daqui a pouco, com o nosso Curadar, Vianney Curadar, na sua mensagem, essa referência também. Então, nós vamos buscá-los e abraçar esse pensamento no intuito de dizer a cada irmão, pensemos nós que somente por Jesus, esse grande emissário divino, governador de nossa terra, é que nós conseguimos andar, porque de nós nada somos, apenas instrumento, ainda muito distante da bondade divina, da nossa concepção, porque a bondade divina, ela está em todos nós. Preciso que nós achemos a bondade divina em nós. Então, a gente inicia esse domingo, mais uma vez, com muita alegria, tentando alinhavar aqui alguns dados do nosso querido Evangelho, de modo que ele possa alicerçar-se em nosso coração como uma vontade constante. No dia de hoje, no livro Pão Nosso, a nossa lição é a lição 104, Direitos Sagrados. Ele diz, para iniciar, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo está em Filipenses 1:29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir, institui a base da harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitados em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, fala-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhosamente. Maravilhoso. Mas, sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos,
porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Nós vamos depois retornar à página para comentar um item aqui, que faz parte do nosso estudo. Então a gente voltará a ela para comentários. Mas cada irmão, no momento presente, no estudo, que possa sentir as vibrações do Cristo emanadas do alto, que vem até nós através dos nossos anjos da guarda, os nossos espíritos benfeitores, os coordenadores desse estudo, aqueles dos irmãos que não estão presentes, mas que em suas casas estão lendo o Evangelho, ou então refletindo numa página, que também possam ir aos seus lares em benefício do amor, a fim de que cada um receba uma gota deste pólen maravilhoso da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Não por nós, mas pelos amigos benfeitores que nos acompanham, nos amparam e nos dirigem. É assim que nós, pedindo a Deus, o Supremo Pai, a Jesus, nosso irmão constante da vida, a Allan Kardec, querido professor da doutrina espírita, a esta doutrina que nos alimenta a alma. Aos amigos benfeitores, nós nos pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje e que ele se dê em paz e harmonia para todos nós. Bom, meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo. Nós colocamos aqui no dia de ontem, nosso querido livro O Céu e o Inferno. E em 1º de agosto de 1865 foi lançado este livro aqui, Céu e Inferno. E por que a gente inicia logo falando dele, todo mês de agosto, isso é uma prática minha, ao Evangelho de manhã cedo eu adiciono o livro Céu e Inferno. Leio umas 5 ou 6 páginas e assim vou indo até o final do ano. Por quê? Porque o livro Céu e Inferno muitas das vezes é esquecido por nós espíritas. Ele tem uma importância muito grande, visto que ele vai tratar das penas eternas, vai fazer uma comparação com as outras doutrinas. O que é o céu, o que é o inferno, o que são os anjos, o que são os demônios, eles influem, de que forma influem? Vai falar das comunicações, por que foram proibidas comunicações com os mortos? Então tem todo esse panorama na primeira parte aqui, e Allan Kardec nos coloca na segunda parte as comunicações daqueles que se foram, nos estados felizes, nos estados infelizes, no caso do assassino, no caso do suicida, tem todo um conjunto de comunicações a fim de que a gente possa ter de forma empírica e científica o conhecimento dessa relação do mundo material com o mundo espiritual, que por sinal é um só, apenas nos muda as vibrações, perdemos o corpo físico, estamos no corpo físico enquanto encarnados e desencarnados quando estamos no mundo espiritual, sem essa trajetória, esse belo vaso. Não quero dizer que seja belo, que eu seja belo, não. Estou dizendo porque belo na sua estrutura, que Deus é belo na sua estrutura. Nos faz com uma capacidade da gente ter ferramentas, a vista, as mãos, os ouvidos, a boca, o nariz, a nossa compleição, a nossa robustez ou a nossa fraqueza é decorrente daquilo que nós necessitamos para as provas da vida. Então, concedo quem puder ler Céu e Inferno. A gente também às vezes a gente esquece desse outro aqui, a Gênese, Às vezes quando a gente esquece desses 2 livros fantásticos, porque o Evangelho, quando a gente está na aflição, a gente corre para o Evangelho. Então, o Evangelho é de cabeceira. O Livro dos Espíritos, porque é o livro basilar da doutrina espírita. Sem ele, não é a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é o primeiro que a gente vai estudar. O Livro dos Médiuns, os médiuns estão, ou deveriam estar sempre estudando o Livro dos Médiuns. Então, esses 3 livros a gente tem um maior contato.
A gente acaba deixando o céu e o inferno de lado, a Gênesis, não vou nem falar na Revista Espírita. Mas esses livros têm que ser lidos por nós. Dona Ivone do Amaral Pereira, sábia, escritora, médium, trabalhadora do movimento espírita durante mais de 70 anos. E ela sempre diz isso, ela diz no livro Devassando Invisível, é possível ler toda a codificação durante um ano. Apenas lendo 2 páginas por dia. Então, quando ela falou isso, eu falei assim, por que desperdiçar o tempo? Então, meus irmãos, essa é a dica de hoje. O livro Céu e Inferno, quem puder, faz um esforcinho, dá uma lida. É muito bom, como todo livro da codificação, mas nos dá esse vigor de entender mais dilatadamente esse momento, né, que ele vai fazer ali. Meus irmãos, hoje nós temos para o nosso estudo Instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas e bem-aventurados que têm fechados os olhos. Nós vamos começar, vamos comentando e a gente vai passeando aqui nesse contexto até que nós finalizemos o nosso estudo hoje. Inicia-se então assim. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Então, nós iniciamos aqui, já nesse pequeno panorama aqui, né, que nós vemos Jesus colocando, né, o Espírito aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, mas o Espírito aqui ele coloca para nós que Jesus não fazia um simples chamamento à criança. Nós vamos ver, Jesus estava falando dessa criança, daqueles que gravitam nas regiões inferiores. Gravitamos nas regiões inferiores de nós mesmos. Não estamos aqui nos referindo nas regiões inferiores dos planos material e espiritual, das nossas regiões inferiores. A nossa mentalidade, ela varia. Ela, durante o dia, de vez em quando, a gente entra numa zona penumbrosa, do mau humor, dos vícios, os vícios que nos chamam mais atenção, a gente entra neles, a gente pensa. A gente não pensa assim, eu vou me livrar deste ou daquele vício. Não, a gente se compraz. Por isso é que aqui o Espírito vai dizer, né? Mas também das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Nós colocamos isso e dizemos, eu não vou melhorar mesmo. Então, é essas crianças que Jesus vem nos chamar. E aí a gente, quando entra, por exemplo, na prece, nós nos deslocamos destas zonas inferiores dos nossos pensamentos para uma zona mais elevada, para uma área mais elevada. Né? Quando a gente lê uma boa página e diz, não, eu não vou falar mal do meu irmão, não. Eu vou mudar meu pensamento. Ele está com dificuldade, então eu vou fazer diferente, eu vou envolver o meu irmão. São zonas inferiores que nós temos, que a gente tem que avaliar onde elas estão. Os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria. Né? Quando ele diz assim, ele nada podia ensinar, não é que ele não quisesse, não. Até porque nós vamos ver no Evangelho diversas crianças com a capacidade, basta ver Alcione, né? Vamos ver também
as reencarnações depois no nosso querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes, vamos lá em Ave Cristo, já lá no finalzinho do livro, ele reencarna na função de uma criança e lembrando de aspectos da vida espiritual. Então, ele não está se referindo efetivamente, e aí a gente tem que ter esse cuidado muito grande. A criança, ela é uma necessidade da nossa encarnação. Nós não aguentaríamos os golpes rudes da vida real no corpo de criança, né? Haja visto aí, a gente vai entrar numa questão sociológica, né, da Inglaterra, da França, da Holanda, da Alemanha, Estados Unidos, Brasil. Vamos entrar num contexto que não é o caso aqui, tá? Das crianças que já naquela época têm que trabalhar muito cedo, né? Retirando dela a capacidade de afeto, muitas das vezes, chegando à idade adulta com traumas severos, E aí a gente às vezes vai com um martelo, né, de Thor na cabeça daquele indivíduo, culpando ele. Mas nós não vimos a sua infância. A infância, aquele período, vai nos colocar Piaget, né, que entre 0 e 3 anos a criança é uma esponja. Ela vai absorvendo tudo que pode. Que a gente, nesses 0 a 3 anos, coloquemos nela os princípios amorosos, a bondade. E era isso que Cristo vinha colocar. Então é como se ele dissesse assim, olha, no momento, a infância terrestre que tem, eu não tenho muito o que falar. Eu tenho que abraçar. Tanto que ele diz assim, traga-me as crianças, e ele põe as mãos abençoando-as. E assenta. E depois ele fala para os outros. Ele não fala para a criança, ele fala para os adultos. Mas aquela criança que está ali, aí vamos encontrar em Amélia Rodrigues, tem um texto muito bonito sobre essa criança que Jesus abraça, né? Então, esse contexto fantástico não vim falar a infância terrestre. Eu vim falar a infância humana, que é diferente. É aquele homem que se contradiz na seguinte questão. Ele quer crescer, evoluir, mas ainda se apega aos erros pequeninos, que devem ser corrigidos. Corrigimos uma criança quando ela faz algo errado. O adulto já não deve ser corrigido, ele deve se autocorrigir. Então Jesus fala a esse homem, porque e ele estava falando isso, porque quando você tem a criança lá na Judéia, ela até os 6 anos recebe informações educacionais básicas de códigos morais da sociedade. Dos 6 aos 12, os meninos vão aprender a Torá, já sabem ler, vão aprender a Torá. Eles aprendem em casa o alfabeto, a leitura, e aos 6 aos 12 a Torá. Aos 12 o menino é considerado homem. Então, daí Jesus ir aos 12 anos ao templo era para que ele ganhasse a condição de homem e passar pelo Shabá, que era a cerimônia. Então, a criança tem um envolvimento muito grande. Mas o adulto criança é aquele que não compreendeu toda a extensão da lei da vida. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. E a gente não vacila diante de determinadas atitudes? Fazer ou não fazer? Cumprir a lei ou não cumprir? Como é que a gente... E se eu cumprir a lei, os outros vão me olhar? Ai, que vergonha! A gente lembra de Jesus. Se te vergonhares diante de mim, eu te deixarei envergonhar diante do Pai. Quando você é assim, eu seguia Jesus, ele falou assim, a mim não. Seguiste outro. A mim tu não seguiste não. E a gente vai ficar, baixar a cabeça assim, realmente eu não segui não, eu fiz outra coisa.
A gente vai se sentir envergonhado diante da proposta. Então, nossos passos vacilam diante de seguir a lei. Então, ele diz assim, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, ou seja, que a seu turno atrairá para Jesus, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, a gente começa a observar um processo dentro do contexto que ele está falando aqui, puxando para quem? Para o Espiritismo. É esse contexto que vai nos chamar a atenção. Nós, quando vamos à doutrina espírita, queremos algo que nos chame a atenção. Nós já passamos pela doutrina católica romana, já passamos pela doutrina protestante, já passamos pela doutrina judaica, já passamos pela doutrina muçulmana, já passamos pelo hinduísmo, budismo, shintoísmo e outros ismos da vida. Tanto que Allan Kardec nos chama a atenção o seguinte: não queiram vocês fazer proselitismo religioso, de converter os outros. A doutrina espírita é para aqueles que já não têm mais uma crença em nada. Ela vem chamar a razão. Daí a doutrina espírita tem o tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso. Mas lá na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer, abre aspas, de modo geral, a doutrina espírita é de aspecto religioso. Ou seja, religar a Deus. A função de toda religião é religar a Deus. Então ele diz assim, está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade. Ou seja, aí a gente vai ter que ir na universalidade do ensinamento espírita. Não vai ser um centro que vai dizer a verdade. Não vai ser um médium que vai dizer a verdade. É preciso que haja um contexto de vários centros, vários médiuns. E aí, depois que a gente viu vários centros, vários médiuns, muito bem, agora vamos para a doutrina espírita basilar, vamos lá no Livro dos Espíritos. Está em desacordo. Opa, o que aconteceu? Pode ter havido realmente um processo coletivo e as pessoas entraram numa histeria e não leram o básico Livro dos Espíritos, o Evangelho. Daí a gente brigar tanto, a gente falar tanto aqui, brigar não, perdão, a gente não pode brigar. A gente pode concitar, né? Pedir, implorar, né? Estudemos a doutrina espírita no seu contexto. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, a Revista Espírita, a Obsessão de Allan Kardec. Podemos ler também obras póstumas, né? Viagem Espírita de 1862. Esse livro, então, meus irmãos, são raras pessoas. Nós fizemos aqui, nós não, né? Muitos anos atrás, houve um seminário sobre o livro Viagem Espírita de 1862. Fantástico. Mas depois nós nunca mais vimos ninguém, pelo menos, tecer, né? De vez em quando na nossa casa, nós sempre temos aí esse estudo, né? Volta e meia ele tem, porque trata de atividades nossas dentro do movimento espírita, né? Então, é preciso a gente entender isso. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Não quer dizer assim, então o que é errado vai se tornar verdade? Não. Durante muito tempo, a reencarnação foi aceita entre os primeiros cristãos. Concílio de Nicéia, 313, né? Vai lá e fala assim, reencarnação? Peraí, o que significa reencarnação? Aí um cristão ferrenho, amoroso, disse assim, meu Senhor, o Senhor na próxima reencarnação, se não tiver cumprido com as vossas leis, será mendigo.
Ele, eu, nobre de coração, ser bendito. Não, não. Tira a reencarnação daí. De lá para cá, se falasse em reencarnação, e aí nós temos os cátaros que foram muito caçados porque eles acreditavam na reencarnação, né? Nós vamos ter vários diáconos da igreja de Milão que foram caçados pelo Estado porque falavam da reencarnação. Então, somente em 1857, através do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a reencarnação de novo, falada, comentada, estudada e ensinada. Então, os erros se tornarão verdade aquilo que a sociedade humana entendeu como erro. Ah, está errado, tira. Não há vida após a morte. Ah, sim. Ah, sim. Então, os erros foram sendo retirados pela doutrina espírita. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. O que foi as parábolas e o que ela é hoje? Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, vírgula, e aqui está o seu enviado. Vamos prestar atenção nisso aqui? Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer, ou seja, quem vai resplandecer? A manifestação espírita. Mas a manifestação espírita que ele fala é a divulgação da doutrina espírita. E aí ele termina, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes, João Evangelista. Lembremos, Livro dos Espíritos, no seu Prolegômenos, assinado por quem? João Evangelista e outros. Vamos ao irmão X, já contei essa história aqui, de quando Jesus o chama e fala com ele, João, a ti darei a responsabilidade de levar a doutrina dos Espíritos aos homens na terra. Falarei não mais por profetas, mas por homens comuns que viveram na terra. Eles vão ensinar aos seus irmãos. E aí nós vamos lembrar no capítulo anterior, no qual o nosso irmão lá atrás vai dizer: graças te dou por deixar a mim trabalhar na seara do Cristo. Então, são momentos. E aí, quando a gente fala em parábolas, a gente tem que ter um amor muito grande. Porque nós não temos a ideia do que sejam as parábolas. E o nosso querido Caibar Schutter vai dizer o seguinte sobre parábolas, né? Não vou ler todo o texto. Vou ler o que ele colocou no finalzinho da introdução do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Parábolas e Ensinos de Jesus. Finalmente, as parábolas têm pouca importância para os que as tomam como foram escritas. Demais, o sentido nunca deve ser desnaturado ou transviado. Ou seja, o sentido da parábola não deve ser nem desnaturado ou transviado, sob pena de prejudicar a ideia cristã. Por exemplo, ao que vê na parábola do tesouro escondido enriquecer materialmente, ou na parábola do administrador infiel uma lição de infidelidade, lhe será preferível fechar os evangelhos e continuar a tratar de seus negócios materiais. Então, quando nós olharmos, quando a gente fala assim, quando a gente olha, deixai vir as minhas criancinhas, e aí nós vamos pegar a parábola e dizer assim, é para as crianças o reino dos céus. Não. E aí, no Novo Testamento, tem uma série de 7 parábolas. Tem uma série de 7 parábolas, né? E ele vai dizer, aqui nessas 7 parábolas, né? Começa com a parábola do semeador. Jesus conta a parábola do semeador todinha. Aí os discípulos vêm, Senhor, por que vós falais por parábolas? Por que falais por parábolas? E ele vai dizer assim,
Olha, eu falo por parábolas porque é a forma como eles entendem. Mas tem mais. Tem mais. Isso está nas Escrituras. Está lá na parábola do joio e do trigo, ele faz essa explicação. Todas essas coisas, Jesus falou às turbas em parábolas, e nada ele falava em parábolas. Lembremos, primeiro ele falou a parábola do semeador. Depois ele falou a parábola do joio e do trigo. Após, foi no mesmo momento, terminou a parábola do semeador, ele começou com a parábola do trigo e do joio. Depois, ele fez a parábola do grão de mostarda. Depois, a parábola do fermento. E aí ele vai, espera essas três aqui e faz a explicação da parábola do joio e do trigo. Ele diz assim: abrirei a minha boca em parábolas. Rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. E aí ele vai dizer, por que ele vai dizer isso? Porque isso está em Isaías, que vai dizer que aquele que vem em nome de Deus falará por parábolas, a fim de que aqueles que têm ouvido de ouvir, ouça, aqueles que têm olhos de ver, vejam. E por que os olhos, né? A gente vai ver aqui, os que têm fechados os olhos. Então, são 7 parábolas, meus irmãos, nas quais é a parábola do semeador, só para quem puder depois dar uma olhada, tá? É a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro e depois a parábola da pérola, e ele finaliza com a parábola da rede. Todas elas ligando o que seria, como seria o reino dos céus. E aí, quando a gente pega o contexto dessas 7 parábolas, e aí teria que ser feito um estudo para isso aqui, bem prolongado, a gente começa a observar que Jesus não estava falando sem que não tivesse conhecimento da necessidade de toda aquela gente à sua volta. Sentado num barco, as pessoas de pé, ele abaixo. Normalmente, quando a gente quer demonstrar autoridade, sabe o que a gente faz? A gente vai para um púlpito, fica mais alto e fala para baixo. Jesus sentou-se e as pessoas ficaram no alto. Né? Desçam. Eu desci. É como se assim, eu desci para ouvir vocês. Eu desci para sentir vocês. Eu desci para que o meu amor possa chegar até vocês. É essas crianças que ele está falando. E aí, logo na parte seguinte, nós vamos ter aqui o nosso querido cura Darcy. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. E aí a gente vai ter que buscar Paulo. E a gente vai explicar por que a gente vai ter que buscar Paulo. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos que, tímidos e débeis, necessitem de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo de cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, direi a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para o meu bem, e eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade de tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Então, aqui,
há uma oração, uma prece. O espírito protetor, quem assina é um espírito protetor, Bordeaux, 1861, tem uma prece. Mas tem, antes disso, 4 itens que o espírito fala. Deixai venham as minhas criancinhas, pois tem o leite que fortalece, tá? Deixai venham a mim os ignorantes, os tímidos e débeis, que necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim ao 4º e último. Ora, no primeiro, ele diz, eu tenho o alimento. No segundo, para quem ele quer falar? Para os tímidos e débeis. No terceiro, ele vai reconhecer a ignorância, a dificuldade do entendimento deles. E no quarto ele vai dizer, quem são todos esses? São os que sofrem, a multidão dos aflitos e infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. O amor, o grande remédio. Ele diz assim, aí o espírito protetor, de acordo com os estudos, é Joana de Ângeles. Ele diz assim, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Já começa assim. Para a gente entender como o amor funciona primeiro entender que a vontade tem que ser feita não é a minha, e sim do Pai. Então o que eu tiver, eu estou entendendo. Aí a gente lembra de abnegação e devotamento. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, benditos sejas, porquanto é para meu bem, e eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se abate não é uma questão de violência, é que se põe. São as bênçãos, porque a gente começa a observar a dor que nós temos não como uma maldade de Deus, mas como uma bênção para aprendizar. Nós estamos falando aqui, se teu olho for motivo de escândalo, arrancai. Se teu pé for motivo de escândalo, deixai. Se tua mão for motivo de escândalo, deixai. O que essa questão tem a ver com a cura e o corpo físico? Porque nós buscamos mais rapidamente a cura do corpo do que a cura da alma. Nós não queremos ficar com a dor. Queremos que a dor suma, de preferência rápido. Tem um comprimido? Ótimo. Uma gotinha? Muito bem. Uma vacina? Ótimo. Eu quero que a dor suma. Eu não quero entender porque eu estou tendo a dor. É o nosso princípio criança. A gente quer se livrar da dor, seja de qual forma for. Mas eu não pergunto, o que me fez chegar a esta dor? Isso é dor física. Mas e a dor moral? O que me fez chegar a esta dor? Deus o sabe. Deus o sabe. Deus entende o porquê. Eu ainda não compreendo. Então, se é do teu agrado, Senhor, tem piedade da tua criatura fraca. Dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Benditos sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado. Não adianta eu entender o que é a dor. Eu tenho dor, eu mereço. Não. Vamos fazer mais. Vamos buscar exemplos como o do Chico. Vamos buscar exemplos como o do Chico. Quantas das vezes o Chico passou por dificuldades imensas e ninguém disse, a nada ele reclamava. Ao contrário, ele agia. A grande diferença nossa com relação à vida é o seguinte, normalmente a gente reclama. Reclama de A, reclama de B, reclama de C, reclama de D. A gente não reclama da gente mesmo. Assim, mas por que eu não me movimento? Por que eu não me movimento? E é o que ele diz aqui. E o Chico era essa pessoa que ele se movimentava em prol do outro. Né? Certa feita, a sua casa já tinha, na realidade, ele morava com a irmã, e a irmã casa-se, né, lá em Pedro Leopoldo,
E, meus irmãos, a casa vivia cheia. Era gente pedindo oração, era gente pedia de tudo que você imaginasse. Então, às vezes, a casa tinha 20, 30, 40 pessoas dentro e era a casa da irmã dele. Em determinado momento, né, Chico chega em casa e tá aquela coisa toda. Aí o movimento acaba. Lá pela madrugada, a irmã dele chama ele. Ele tinha ganho, né, só abrindo um parênteses, ele tinha ganho um piano dos irmãos de lá do sul. Porque ouviram dizer que Chico tocaria Franz Liszt, Chopin, Beethoven ao piano. O pessoal falou assim, nossa, que espanto, vamos mandar um piano. Mandaram um piano do sul, do Paraná, para casa dele. O piano ficava na casa dele. Aí, nesse contexto todo, a irmã chama ele Chico. Não dá mais. Não dá mais não. Gente, Chico sofria de dores de tudo que é tipo, tá? Dores físicas, tudo que é tipo. Aí a irmã chega para ele e fala assim, Chico, ou você sai, ou nós saímos da casa. Aí o Chico falou assim, baixou a cabeça e falou assim, não, vocês ficam e eu saio. Aí Chico vira assim, né, na sua inocência, e o piano? O piano, o esposo, né, Pedro, chamava-se Pedro, está aprendendo a tocar. Ele, tudo bem, pode ficar. Sai e vai viver a sua vida longe da família. Nós não estamos falando aqui de um processo de maldade. Nós estamos falando de relacionamento. O evangelho é relacionamento. Evangelho é vivência. Evangelho é coração com coração. Evangelho é mente com mente. A minha mente conecta a essas mentes que estão me ouvindo. A minha mente conecta à família universal. A minha mente conecta-se a Deus. A minha mente conecta-se a Jesus, aos bons espíritos. O meu coração, a mente verte para o coração as ideias vertem do coração para a mente. É uma conjugação contínua. São energias que são trocadas repetidamente. Chico entendia isso. Chico não era uma alma excluída, ignorante, só recebia a mensagem. Ele dizia assim, eu sou como um sapo, de vez em quando a vela se acende. Gente, é o extremo da humildade. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, ninguém recebe uma mensagem como a de Augusto dos Anjos, ou como a de Emmanuel, ou como de Casimiro de Abreu, ou como de Castro Alves. Observemos a leitura de André Luiz. Gente, o médium só passa limpidamente algo se ele já tem estruturado na sua mente aquilo. Se ele não tiver, ele não passa. Então, Chico não é qualquer um. Ele já galgou em outras encarnações. É preciso a gente voltar ao Egito Antigo. Então, quando a gente fala de um espírito da envergadura do Chico, de um espírito da envergadura de Emmanuel, de Joana de Anjos, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, são espíritos experimentados há séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Não são espíritos que chegarão a você médio para poder resolver meus problemas. Não é. Existem médios que pedem, olha, eu vou na condição de médium para ver se eu acerto alguma coisa. Chico é missionário. Senão não escreveria 400 e lá vai chumbada de livros. Não acalentaria imensidade de mães, ao ponto dele não precisar falar com uma mãe. Ele apenas a abraçava e chorava com ela. Porque a sua energia era de amor. Então o amor não é essa condição, às vezes canhestra,
às vezes, piegas que nós fazemos dele, não, gente. Amor é uma condição de elevação espiritual, na qual nós logramos contactar o Pai, preferencialmente com a mente aberta para entender a dificuldade do outro. Então, é daí que ele diz, se tens amor, possuis tudo que há de mais desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola. Aí eu volto aqui. Nas parábolas. Ronaldo, para que você falou daquelas parábolas? Para isso. Discursos em parábolas. Então ele diz assim, na pérola, é pequena, ele começa, o reino dos céus, vou falar primeiro de uma, depois de outra. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. A gente vai pensar, está pensando em dinheiro. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que procura boas pérolas. Encontrado uma pérola muito preciosa, partiu e vendeu tudo quanto possuía e a comprou. A gente pode pensar assim, então ele vai ganhar muito dinheiro com essa pérola. Não é o nosso pensamento? Vamos lembrar de uma outra afirmação de Jesus? Não dê pérolas aos porcos. Não deis pérola aos porcos. Não é de nossa intenção aqui colocar que a gente deve correr atrás de riqueza. Não é isso. A pérola, ela tem um processo, a ostra, para produzir uma pérola, ela tem um processo de sofrimento. Porque a pérola, ela é composta de algo estranho à ostra, que ela entrou nela, ela começa a envolver aquilo ali para poder se livrar daquilo, até que aquilo vire uma bolinha e ela possa expulsar. Aí nós temos a madrepérola, que é uma pérola grande, que tem maior valor. Quanto mais redonda a pérola, maior valor ela tem. Aqueles homens viviam no deserto, mas perto deles tinha o Mar Morto. Mais adiante o Mar Mediterrâneo. Gente, quando uma pérola chegava no deserto, era um negócio de doido. Uma pérola chegava no deserto, era um preço inestimável. E aí Jesus coloca duas parábolas, a do tesouro e a da pérola. Mais adiante ele vai dizer, não dê pérola aos porcos. Uma pérola um porco, um animal, reconheceria o valor de uma pérola, o quanto ela seria importante. A pérola, e aí nós temos assim, fulano tem uma pérola, ou a pérola da situação, o mais importante. E às vezes a gente fala assim, fulano falou uma pérola. Ou seja, algo que não estava dentro do contexto. Mais ou menos Jesus vai dizer isto. Quando nós observamos a fala de Jesus, nós queremos colocar que é tão difícil alcançar a beleza, a esplendorosidade da elevação espiritual. Não é fácil. É preciso sofrimento, é preciso dor. Não adianta. Eu vou passar pela terra sem dor. Então você não experimentou os embates. Você concordou com todo mundo. Você não viu as dores do seu lado. Você não sentiu compaixão pelo outro. A pérola é aquele refinamento. A pérola é o elemento raro que vamos criar em nós do amor. A gente vai fazer tudo o que for possível para que nós possamos, nesse contexto, conseguir essa pérola. Nós vamos dar
tudo para conseguir esse tesouro. Porque possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Depois de alcançado essa raridade, ninguém tira mais da gente. Ninguém. Daí, quando a gente diz assim, perdi a paciência. Não, você não perdeu, você nunca teve. Gente, me deu um remorso. Não era para ter feito aquilo. Ainda não. A gente está meio vacilante. A gente está meio claudicante. Mas isso faz parte do aprendizado. Não vamos querer alcançar a docilidade de um Chico numa encarnação só. A leveza de uma Madre Teresa de Calcutá, uma encarnação só. Veja, ela é Maria de Magdala, lá com Jesus. Né? A gente vai ver Pedro, aquele vigor de luta, sai do pescador rude para o amor. Mas quantos embates, quantas lutas. E aí a gente deve analisar o seguinte: o discípulo amado é João Evangelista. João Evangelista lavra a seguinte frase: Deus é amor. Ele compreende que não adianta violência. Ele compreende que não adianta combater com a dureza, mas com amor. Tanto que ele vive os 90 anos. Sofre perseguições? Sofre, mas morre de morte natural. Porque já entendia, tinha merecimento para levar a doutrina de Jesus durante 77 anos, que é os 13, 14 anos, é quando ele chega a Jesus. Seu irmão tem 15, 16 anos, Tiago. Então, ele leva com pureza, com docilidade, para que nós alcancemos essa pureza, essa docilidade. É preciso que a gente coloque o nosso tesouro. Então, eu achei um terreno. Que terreno é esse? Esse terreno é o Evangelho. Eu enterro meu tesouro, eu enterro meu coração. Eu parto para conseguir tudo que for possível, mas não é dinheiro. Eu começo a colocar em mim a paz, a resignação, a compaixão. Eu volto a esse terreno que é o meu espírito, que é o Evangelho. Jesus sempre coloca parábolas muito interessantes. É preciso que nós descortinemos e aí nós vamos avaliar aqui a nossa fala do Pão Nosso. E eu vou deixar para a semana que vem, bem-aventurados têm fechado os olhos. Então, muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma. Elevada ao grau máximo no terreno da fidelidade e da compreensão. Onde enterraste teu tesouro? No terreno da fidelidade e da compreensão? Mais entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Não é nos serviços da terra, não. Ronaldo, eu dou a sopa, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito bem. Você doa por quê? Porque você ama o Mestre ou porque você quer demonstrar à frente dos outros que você pode fazer aquilo? Porque doar a sopa todo mundo pode. Mas doar a sopa e ser um Francisco de Assis já é outros 500. Francisco de Assis está andando na estrada. Il poverello de Assis. O cantador de Assis. O pobrezinho de Assis. Il cantatore e o poverello. O cantador, o pobrezinho. Ia pela estrada, cantando hosanas a Deus pelos pássaros,
pelas flores que via, pelo riacho, agradecendo a Deus pela luz do sol, agradecendo a oportunidade de andar, de sentir o ar, o frescor. A manhã estava esplêndida. Os passarinhos cantavam a todos os cantos e ele respondia aos pássaros dizendo: Deus os abençoe. Tu és o amor aqui em nossa terra. Eis que um grupo de andrajos humanos estava à beira da estrada, com os sininhos presos ao corpo, tal como os judeus haviam iniciado lá atrás. E ele olha aqueles homens e fica extasiado. Corre para eles. E eles não perderam tempo, correram também. Apenas um ficou, morrendo de medo, porque ele pensou, Francisco de Assis com um cajado na mão, falou: vamos apanhar todos. O que estamos fazendo aqui? É o nosso pensamento ainda de dor. Francisco faz algo magistral. E é difícil de nós fazermos isso. Porque para nós, belo é a versão grega da vida, dos corpos longilíneos, sarados e saradas, os olhos verde mar, azul mar, os cabelos denastrados à francesa. Esse é o belo. Quando desfigura disso e vai diminuindo a tonalidade, a gente não olha. Francisco vai lá, meu irmão, filho de Deus, ele dá um abraço e lhe beija a boca. E por que ele faz isso? Porque a boca sangrava. Nós não temos este amor ainda. Nós ainda estamos presos às convenções. Quando nós tivermos o amor inflamado em nós, quando já falar em nós a vertente amorosa do Cristo, do qual nós nos corresponsabilizamos com o Cristo, porque o Cristo está se preparando para construir um sistema solar. Mas ele ainda tem que cuidar da Terra, porque é sua responsabilidade, mas já está sendo preparado por Deus. Porque não imaginemos nós que o Cristo está lá parado, sentado numa cadeira, preocupado com os 7 bilhões e meio e não faça mais nada. Ele estuda, ele planeja, ele é levado a planejamentos com Deus, com os espíritos puros, para projetar novas orbes, acariciar novos espíritos. É da divina força que haja construção constante do bem, do amor, da felicidade, da bondade. E é Francisco de Assis, o nosso querido João Evangelista, o mesmo que tem a função de levar a propagação da doutrina espírita a todos os cantos, fazer com que o sol brilhe no cume dos montes e clareie as nossas mentes. Ele vai lá, abraça aquele leproso, beija-o, e ele sente as suas carnes se recomporem. É o amor com coragem. É o amor com coragem. É o amor com elevação espiritual. É o amor que não esquece o Cristo onde quer que ande. O Cristo não anda com ele apenas na hora de vir fazer o evangelho aqui na live. O Cristo não vive com ele na hora em que vá ao Fonte Viva fazer a palestra, o estudo do evangelho. O Cristo vive com ele cotidianamente. É abraçado por esse amor que é feito de ações cotidianas. É feito da doação das mãos. Então, nós não vamos mais perder as nossas mãos quando a colocamos a objeto do trabalho de Jesus. Nós não vamos perder mais os nossos olhos quando eles olharem e fazerem com que a humanidade sinta amor. Não. Nossa colaboração será tão constante, competência dilatada,
deveres crescidos. Mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente, aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto. Semelhante edificação íntima, em vista da ignorância que não remove, a ignorância que não remove, e dos caprichos que acariciam, falta-lhes integração no direito de sentir. Falta-lhe a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem o que se faz indispensável. Se tendes amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. Era o que Francisco sentia. Dia a dia o peso da matéria diminuindo. João sentiu isso. Tanto João quanto Francisco retornaram aos seus corpos físicos e disseram a eles: obrigado. Obrigado por ter me seguido nessa encarnação. Obrigado por ter a oportunidade de falar em nome de Jesus, de andar em nome dele, de conversar em nome dele, de sentir toda a potência de Deus pelos meus ouvidos, pelos meus olfatos, pela minha visão. Que minha visão fez-se luz. Mesmo, e a gente vai deixar esta parte da visão para a visão, que é outro sagrado dever, nós para com Deus. Mas o Espírito termina: sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra? Já viram um gavião voando? Porque eu não vi uma águia voando, mas gavião já vi. O urubu voando. A gente fala: Ronaldo, o urubu é uma coisa... Não é, gente. Não é. É um voo ascendente. Ele vai subindo, buscando as camadas, ele vai se tornando o corpo mais leve, vai subindo as alturas, esquecendo-se da terra. Passa a maior parte do dia, 8, 9 horas, voando, aproveitando todas as camadas aéreas. À noite, devido ao baixo da temperatura, ele volta e se pousa no lugar onde tem que ficar. Mas a maior parte que ele pode, esquece-se da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Que nós possamos ser assim, meus queridos irmãos. Que a gente consiga entender que na nossa vida a humildade, a simplicidade, a boa vontade é que nos fará deixar esse elemento criança das nossas atividades humanas e alcancemos a atividade adulta da maturidade espiritual. Meus irmãos, que o Divino Pai possa falar em vossos corações, em nossos corações, nos alimentando para o dia a dia, e que quando nos sobrevenham as provas da vida, nós tenhamos coragem de dizer: a esta prova, bendita seja, porque Deus propicia assim que eu possa crescer diante de Deus e subir continuamente ao seio de Deus, tendo cumprido o inexorável da vida, que é mudar meu comportamento diante de Deus, seguindo o Evangelho de Jesus. Então a gente termina a nossa manhã de hoje, esse momento, agradecendo muitíssimo a Deus, porque sem Ele nós não conseguiríamos jamais estar aqui. Agradecemos a Jesus, a esse irmão, esse companheiro, esse espírito que nos habita. Deixemos nos habitar pelo Cristo. Deixemos nos habitar, nos encher da sua glória. E aí a gente vai entender exatamente qual é o nosso papel na sociedade. Agradecemos aos amigos benfeitores que trouxeram a doutrina espírita, João, e nos reforcemos com ele.
responsabilidade compartilhada. Nos solidarizemos com João Evangelista, com Allan Kardec, com Jesus, porque assim como eles trabalham, nós temos para que ter a nossa parte, nos coloquemos à disposição deles. Lembremos, a obra não é feita sozinha. A obra é feita de todos nós. E não temos que obrigar ninguém a ser espírita. Sejamos nós, sem alarde, sem alarde, sem alarde. O amor que o Cristo seja, quer que nós sejamos, porque é o remédio da cura de todos os males. Agradecemos a Deus então assim. Pai de infinita bondade, o teu amor nos envolve constantemente e nós somos eternamente gratos. No dia de hoje, milhares de irmãos nossos encontram-se hospitalizados nos mais diversos climas da doença do corpo físico, não só adquirida pela Covid, mas nossos irmãos que estão nos leitos por causa do câncer, das fagias, das neodoenças, das doenças do corpo físico, e que às vezes revoltados não compreendem que ali está a cura da alma. Por estes irmãos nós rogamos que possa a boa vontade, a simplicidade, a humildade adentrar a esses corações, a fim de que eles compreendam a necessidade e assim compreendendo, recebam em seu coração a paz, o lenitivo, a coragem para vencer. É o que nós necessitamos e que Deus nos dá constantemente. Nós vos pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos do Fonte Viva, por todos os irmãos. Se enumerarmos aqui, vamos perder alguém de vista e me perdoem. Então, rogar por todos eles em seus lares, a fim de que recebam uma cota de amor, de compreensão, de amizade, recebam a coragem para seguir em frente. Nós vos pedimos, Senhor, permissão para encerrarmos o estudo de hoje.